Alô, alô, tudo bem? Como vai você? Tá tudo em paz? Espero que você esteja agradecendo por mais um dia, que você esteja compreendendo as mudanças que estão acontecendo no mundo e que você seja o portador da paz, da alegria, do amor. Vamos evitar as discussões políticas bobas que não levam a nada a não ser deixar as pessoas preocupadas, às vezes de um ente querido chorando. Então, por que brigar por partido? Por que você vai ficar brigando por política? Brigue por boas ideias. Procure as pessoas que querem conversar sobre um futuro melhor. E assim, todos nós vamos poder comemorar dias melhores para o nosso Acre. Nós vamos poder lembrar de episódios gostosos que nós vivemos, como este cidadão que está ao meu lado, Pedro Ranzi. Tudo bem, doutor Pedro Ranzi? Tudo bem. Desembargador, daqui uns dias aposentado. Já estou aposentado. Chegou a hora? Já. 24 de junho. 24 de junho. Já passou a bola para frente. passei a bola para frente. E quando você chegou aqui no Acre, pelos idos de 68... Eu cheguei no dia, em Rio Branco, no dia 19 de fevereiro de 69. 69. Às 17 horas na velha e eficiente linha aérea Cruzeiro do Sul, né? É, exatamente. Você pensava que ia ser juiz de direito? Não, mas aqui eu fui para Cruzeiro do Sul, né? Ainda fiquei uns 2 dias aqui e fui para Cruzeiro do Sul. Não, nunca pensei. Não. Foi um acaso bom na sua vida? Olha, eu tinha 42 anos, 40 anos, eu tinha que definir minha vida. Eu já estava na universidade, já vim de Cruzeiro do Sul, com uma história lá de prefeitura e tal. Escola, professor, estava na universidade, no curso de Direito, e tinha que ir, era pouco, né? E aí eu disse, eu tenho que definir alguma coisa. Eu vou embora, eu me arrumo. E aí teve uma colega nossa, posso dizer o nome? Pode, fique à vontade. Ela disse, o teu perfil, Pedro, é para ser juiz e não promotor. Eu tinha feito concurso, alguns não fiz. E aí eu meti a cara, em 541 candidatos, eu fiquei no 4º lugar. Naquela época já não era mais indicação. Não, era concurso público. Não, nós temos 2 coisas no tribunal. Sim. Juiz de carreira, que Sim. é provas e títulos. Eu fui nomeado por Flaviano Melo em 88, né? Eu assumi dia 17 de março. E o governador nomeava. Hoje é dentro do tribunal. E dentro do 5º, nós temos 12 desembargadores. Hoje 3 é do 5º, que é o Roberto, o Samuel, que é do MP, e o Roberto do MP, e o Roberto, que é do advogado, e a colega Valdirene, que hoje é a presidenta, é do MP. Então agora, quando sair do MP, voltará da OAB, de advogado, da classe de advogados. Então tem essa mescla dentro do tribunal. Agora, doutor Pedro, o senhor falou que o senhor acabou tendo que ser, digamos, nomeado pelo governador da época, que era o Flaviano Melo. Não, o rito era esse, o povo de título nomeado pelo governador, porque o ato era dele. Hoje não, o tribunal tem essa autonomia. Isso dá liberdade para o juiz decidir, mesmo sendo nomeado por um político? Não, porque o concurso é do tribunal. Né? Sim. Era o rito, era aquele. Hoje o rito é outro. Dá, porque nós julgamos diretamente todo dia contra o governo, com a favor ou contra, medicamentos principalmente. Para mim, isso é um feijão com arroz, isso é normal. É. Você chegou, foi para um lugar mais distante ainda, que era Cruzeiro do Sul, como você disse, deve ter visto muitas coisas, ter presenciado algo assim até indesejável. E você, quando via assim o Acre com aquele atraso da época, dava saudade da sua terra natal? Dava, foi um choque, né? Primeiro eu cheguei em Cruzeiro do Sul, não tinha estrada, lógico, eu ia DC3, aquele C47, DC3, né? E desci no aeroporto, era 1h30 da tarde, aquele calor senegalesco, né? E eu, assim, meio bobo. Comida ruim, né? A gente, gaúcho começando carne, não tinha carne no Acre, tinha carne de caça naquele tempo, muito peixe, Cruzeiro do Sul sempre teve farinha, essas coisas, foi um choque, né? Mas eu sou... E já era casado? Não, solteiro. Solteiro. Cheguei com 21 anos, incompleto. Aí já dava pelo menos para dizer, eu tô só, vou me virando, né? Mas eu fiquei 3 anos sem voltar para o Rio Grande. Eu vou mostrar aqui, mas já fui com 2 trabalhos. Para ser professor de 2º grau, fundamos o Colégio Flodal do Cavalo, hoje que é o Colégio 2º grau, e trabalhar na prefeitura, onde... com uma questão não tinha contador, nem técnico de contabilidade, não tinha nada. Nada. Tempo, eu fui arrumar a contabilidade, o livro caixa, é uma história assim que dá para escrever um livro. E organizamos, o prefeito era o Moacir Rodrigues,
um grande prefeito, até escrevi um artigo sobre ele. E aí foi, depois veio a Revolução, me caçou, e outra história que dá para contar, outra história. Você foi caçado pela Revolução? Foi. Porque você foi prefeito indicado, né? Indicado, que aquela região toda, o Acre, a área de fronteira, e todos os prefeitos eram nomeados, aqueles dois primos do Vanderlei Dantas, o Edson e o outro, não me lembro, Chapuri Brasileiro. E aí eu também fui nomeado, porque eu era ligado ao deputado Nelson Almeida, né, que era amigo nosso, jogava vôlei, disse, quer ser prefeito? Era Pedrinho, porque eu era Pedrinho, depois eu mudei para Pedro, porque eu nasci de São Pedro. Eu disse, quero, porque meu pai me ensinou, se passar uma moça bonita, pega e casa com ela e tal. Aí a oportunidade. Aí vim para Rio Branco e tal, mas depois teve um incidente com os militares e eles pediram minha cassação e eu renunciei. Eu renunciei a nada, fui cassado. Também não foi fazer. Eu tenho que entrar com uma ação ainda para recuperar, como é uma... você não recebe não aquele dinheiro? Não entrei com aquela ação, mas tenho que entrar ali, como é de perseguido político. Anistia, não é? Nunca toquei nesse assunto, vou escrever. Você tem que escrever sobre esse assunto. E Pedro, você lembra da sua primeira decisão como juiz? Qual foi o caso que você relatou e sentenciou? E foi uma condenação, foi uma absolvição? Não lembro o primeiro caso, mas eu lembro que o que eu voltei? Depois de 16 anos, eu voltei para Cruzeiro do Sul, que era o promotor, era o Samuel, que hoje é desembargador do Quinto, né? Grande desembargador, meu conselheiro, inclusive, meu elogio a ele. E o promotor era o Eliseu Buquemaia, era defensor público. Então foi um trabalho assim, muito interessante lá. Eu não lembro o primeiro ato, não me lembro. Acho que foi um habeas corpus, alguma coisa, eu não me lembro o que foi. O primeiro, que a gente chega meio tonto, eu estava gripado. O primeiro a gente nunca esquece, Pedro. Mas eu não lembro, assim, que era é muita coisa. Mas é muita coisa. Mas eu tive um caso interessantíssimo. Qual foi o caso mais pitoresco que você julgou nesse período todo de 34 anos de magistratura? Diversos, mas vou contar uns trágicos, né? Os trágicos não vou falar, vou falar um pitoresco. Eu instalei o juizado a pedido do Zibar Pacheco, já estava em Rio Branco, eu vim em 90 para Rio Branco, removido e tal, mas eu vim para Rio Branco, e aí apareceu duas senhoras lá do Caio, sabe o que é um quarteirão? Todo mundo sabe o que é um quarteirão. E vive, e uma delas a lavadeira. Isso aí até um charge no jornal, no jornal A Gazeta. E botou a roupa, diversas roupas na bacia para coarar, para deixar ali limpar a roupa. E deixou a noite no sereno para o dia limpar. Uma filha da vizinha foi lá e viu uma calcinha de alguém, da lavagem, e se apossou da calcinha e ter limpado, passado, e foi para a festa, lá saiu. Aí a vizinha descobriu, e aí foi no juizado e eu julguei aquele caso, não lembro a rescisão que eu devolvi a calcinha, pagar um sacolão, alguma coisa. E a petição estava bem feita? Saiu o sargento, até eu, juiz, vestido de juiz, segurando uma calcinha. Tem não sei quem fez, tá na Gazeta, eu tenho lá num quadro lá em casa. É interessante, isso foi fantástico. É muito interessante isso, né? Então, a briga da calcinha, o caso da calcinha. E tinha argumentos para haver a condenação? Não, a mãe da menina foi muito contrariada, e a outra queria, não sei o que ela queria, a calcinha de volta, não lembro qual é a solução que eu dei, mas eu dei a solução. Condenado, dê a calcinha de volta para ela. Eu acho que dê qualquer coisa. Isso são casos que acontecem no ambiente, e hoje eu vejo que quando a gente vai ficando mais velho, eu tiro por mim, pela minha idade, você vai pensando mais também, você vai ouvindo mais, você vai conversando mais com as pessoas. E teve algum caso que você decidiu que depois ficou na dúvida se tinha sido justo ou injusto? Esse é o grande preocupação do juiz, né? Eu levei muito processo para minha casa, para ler, para estudar. E a dúvida é a pior coisa do juiz. Então, muitas vezes eu levo para casa o processo e deixo ele lá. Esqueço. Depois me dá um estalo, assim eu tenho a solução dele, né? Eu não tive, algumas dúvidas eu tive. Principalmente a área da questão sexual, do estupro, essas questões aí que eu falava ali contigo. Mas eu nunca tive, assim, remorso do que ter julgado, certo? Sim. Porque tem um ditado, é melhor absolver do que condenar um inocente, naquele princípio. E é difícil, o julgar é algo assim que é um desafio, viu? Porque a cidade, a sociedade é violenta, é conflitante. E arrumar o conflito é complicado. Mas só quero fazer uma observação. O juizado
facilitou essas coisas. Por exemplo, vai na justiça, vai não sei o quê. Então, foi só da dentro. Então o juizado soltou mais essas coisas pequenas, que ninguém olhava, que era para escrever. Mas o que eu vejo, eu não tenho remorso do que eu julguei até hoje, né? Assim, não senti nenhum lugar assim, de perder o sono, alguma coisa, não. Agora, doutor Pedro, a gente, como jornalista, também escuta muitas histórias. Sim. As histórias verdadeiras, as falsas, as imitações, sim. às vezes um personagem. Você já sentiu dó de algum criminoso, que você sempre foi da área criminal, que contou uma história diferente para tentar te convencer de que ele não era culpado do crime que ele havia cometido? Já, muitas vezes. Mas a gente... Dá para detectar quando... Dá. Quando você, depois de um tempo, você pega o punch, né? Pega a mania, né? A maneira de julgar. Você vê a mentira. E depois você agrega outros valores, perícia, uma série de dados, né? E isso lhe dá segurança. Mas já tive convencimento, já tive muitas situações que, né, você não acredita. E outra coisa que eu sempre fiz, inclusive situações que depois te digo pessoalmente. Nunca trate qualquer indivíduo, qualquer pessoa que falhou na sua vida de você é isso ou aquilo. Porque ele tem mãe, ele tem pai, ele tem família. Então, meu filho, você errou, então vamos julgar, ser justo. Não, eu nunca fui dar penas muito altas. Mas você sempre tentou conciliar? Conciliar, tentei muito conciliar. Falando em conciliação, eu tive um caso, acho que se eu posso contar aqui, não vou dizer nomes. Uma autoridade aqui atropelou uma pessoa, bateu uma pessoa que a pessoa estava errada, mas foi aquela autoridade, vinha na contramão, embriagado e tal. Aí eu tentei, ela querendo a conciliação, a autoridade, e eu querendo também, e o advogado cascudo, né, não queria porque queria dinheiro. Bem, encerrando a história, eu expulsei da sala o advogado, expulsei o promotor, que era Edmar Monteiro, grande amigo meu, que tem muito, irmão dele, filho, deu um carinho, e cheguei a um acordo. A pessoa queria pagar e a pessoa queria receber, mas o advogado não queria e tal. Ainda queria a condenação. Queria a condenação, queria dinheiro. A pessoa fez o acordo, né? Se livrou e cheguei à paz. Então reconheceu que errou. Mas foi 3 horas você tem que ter tempo. Aí com o bom gaúcho eu joguei o laço e consegui. Mas tem que ter paciência. Porque se ele foi lá reivindicar o direito, ele queria que os danos fossem pagos. Se o cara se propôs a pagar, por que o advogado assistiu dele não aceitar? Depois até a pessoa que foi tetraplégica, eu ajudei muito, inclusive paguei tratamento. Eu, pessoalmente, aí isso é outra história. Agora, o senhor, além de ter sido professor, de ser juiz durante muitos anos, também fez muitos amigos. Falam que a pescaria com Pedro Ramos é uma pescaria muito legal, né? Você gosta de pescar, Pedrinho? Eu gosto, eu não gosto de jogar sinuca, eu não sei jogar nada, mas eu pescar, eu sou bom de jogar molinete, eu gosto de jogar tucunaré, eu jogo bem molinete, jogo bem essas coisas assim, no lugar bem agalhado. E como é que encontrava tempo para tudo isso? A fuga no final de semana, né? Correndo, né? Então, tirava um tempinho. Pedro, e com essas amizades que você fez, onde em Rio Branco todo mundo se conhece, e a gente às vezes conhece todo o Acre, já teve em situação complicada de fazer um julgamento de uma pessoa amiga, conhecida? Teve, mas aí se dá por impedimento, né? Porque eu tenho que ter ética e dizer não, né? Aí eu me dou por impedido, questão íntima, questão pessoal, se afasta do processo. E é um respeito também que você tem ao seu amigo, a pessoa com quem você tem um contato, não é? Lógico. E não há erro, inclusive a lei pede que seja feito assim. Isso pode ser a nulidade, porque tu tem que evitar no processo ser anulado, se anula o processo por causa de impedimento, suspeição, para alguém suscitar, então fica ruim, então se afasta. Já teve condenação ou absolvição por conta de petições mal feitas por advogado? Essa é outra questão. Eu tive momentos que eu disse para que, assim, substituir advogado. Sim. Que eu sempre tenho dito, o advogado, o réu tem que ser a ampla defesa e não a acusação. Sim. Bom,
Isso é Sim. Se o réu está mal defendido, mal defendido, ele tem que ter um advogado competente. Você pode olhar o que ele diz, mas um Ctrl+C, eu me reservo e tal. Então, a defesa mal feita diversas vezes, e tem observado no tribunal também, muitas defesas muito mal feitas. E defesas bem feitas que conseguem provar a inocência de quem é culpado. Tem também? Tem. Mas eu vou lhe contar só uma coisa. Tem um juiz, colega nosso, que dá umas penas muito altas. Só para dar um exemplo. 19 anos, 20 anos. Aí o advogado perdeu o prazo, porque ele é dativo, alguma coisa, perdeu o prazo para julgar. Aí ingressou com habeas corpus no tribunal. Não cabe habeas corpus. Você não conhece do habeas corpus, porque não é o remédio competente, seria uma revisão criminal ou algo assim. E não foi o STJ nem nada. E aí você não conhece do recurso, mas concede de ofício, o juiz pode fazer de ofício. Eu reduzo a pena para 5, 6, que eu achei justo que fosse, meus colegas da Câmara, e você reduz a pena daquele coitado que levou uma pena de 10 paradas de porcaria, que não era aquilo que era, tinha a sua histórica e tal, e você reduz a pena num mínimo legal, um pouco por aí do merda. É possível isso você fazer ofício. Porque isso, na verdade, é o social. Porque você, quando está vendo o erro, que você pode dar oportunidade, digamos, a uma pessoa, um jovem qualquer, como você diz, por causa de uma porcaria, de uma quantidade mínima de droga, você dá pena máxima, é ser desumano, não é? Mas tem pessoas que pensam assim. O juiz também tem a obrigação de trabalhar pelo social. Tem obrigação. Nós não olhamos para o social. Hoje nós temos trabalhos sociais, do tribunal, tal, temos trabalho cidadão, distribuir dinheiro dessas multas, alguma coisa, e outros trabalhos aí, muito o lado social, muito. E você, quando foi presidente do TJ, qual foi a coisa que você mirou? Eu vou lhe contar aqui. Prédios. Nós tínhamos o extrajudicial, que esses cartórios, depois fizemos o concurso e tal, eu presidi o concurso, mas vamos lá. Nós pagávamos, assim, de aluguel, 300 mil, vamos dizer, comparando hoje. E serviço mal feito, os prédios porcaria, aquele barão, o fórum, tudo. E eu disse, não, nós temos que ter casas decentes. E trabalhei muito para construirmos um prédio, e consegui terminar aquele trevo do tribunal lá, quem lançou foi o desembargador Samuel, na verdade, pela ministra Ellen Grace esteve aqui, e eu consegui inaugurar. Não tinha casa, não tinha referência, e foi um trabalho político, o governo do estado, logicamente, e foi importante essa olhar de aceitar que nós precisamos ter um lugar, uma referência, emprestado não sei aonde, uns pedaços, coisas horrorosas. Tu vivia de favores? De favores. E lá também a Cidade da Justiça, que foi a ideia nossa, depois o Longini conseguiu, né, o Adair Longini conseguiu lançar e concluir. E a questão da modernização do judiciário, a informática, essa questão da tecnologia, você deu um pontapé inicial nisso também? Não, isso foi, quem começou foi o Ságio, o desembargador Samuel, o Ságio 1, depois o 2, 3, já estava no 3, acho que quando eu era o presidente. Mas aí não adianta, eu tenho essa comparação, eu tenho uma Ferrari que ela arranca a 800 por 100 km no segundo, e você tem um Fusquinha. Eu disse, não, os nossos parceiros, o Ministério Público, Defensoria, os advogados também tem que ter a mesma ferramenta. Aí nós fomos para Santa Catarina, onde é acesso do SAGE, e lá o procurador, acho que era o Dr. Sami, o advogado, o promotor, o Samuel foi comigo, e lá nós conseguimos trazer convênios e também a defensoria para que tenha a mesma ferramenta para trabalhar com nós. Eu tenho uma linguagem, você tem outra, então não adianta eu estar lá no topo e você estar trabalhando desigual com uma causa diferente. Então nós conseguimos trazer o SAGE para dentro do Ministério Público, a advocacia e tudo mais. Hoje o Tribunal de Justiça está todo informatizado, as comarcas? Todo digitalizado, tudo digital. O que acontece na vara criminal, lá a turma da sucursal, não sei o que, tem acesso, tudo. Dá todo mundo, o advogado tem acesso aos processos. Tem. E há alguns que segredo de justiça. Né? Há uma segurança nessa informação? Esse é o grande. Nós temos os chave cofres, a grande segurança, já teve tentativa de hacker, né, no nosso sistema. É um grande problema essa coisa, a informatização. E a segurança né, das peças processuais, vamos dizer assim. Mas eu quero dar um depoimento, eu já falei isso. Primeiro,
nós com a virtualização, nós melhoramos a qualidade, mantemos a mesma qualidade e a velocidade triplicou, porque nós temos um processo virtual que nós falamos em 3 e 4, 12, conforme for as câmeras, nós temos 2 câmeras assim e uma criminal, e também tem a virtual que tu já vota aqui, votou, publicou. Então a velocidade da segurança jurídica isso foi um avanço. Fantástico. Agora me explica, eu como leigo, porque às vezes a gente fica pensando que a gente pode fazer de Maquiavel, ficar pensando, eu vou tocar fogo naquele fórum lá, porque lá tem uns processos contra mim e tal. Se eu tocar fogo num cartório onde tem um processo contra mim, você tem uma segunda via, você tem uma cópia, você tem uma garantia de que aquele processo não se perdeu? Hoje já está na nuvem, está tudo lá, está seguro, tem. Antigamente você perdia um processo, desviar, você ia na delegacia e remontava ele e refazer. Não tem um nome técnico, não lembrei. E hoje não, hoje está tudo virtual, você recupera tudo. Então não tem mais isso. Ilusão, é besteira você roubar lá do armário. Não tem mais armário, não tem mais nada. Hoje não tem mais, muito pouca coisa em papel. Hoje é muito. Tudo é virtual. Eu penso até que hoje, até os prédios dos fóruns, nem precisa mais. Alguma sala, para alguma reunião, alguma coisa, nem precisa mais. Os trabalham em casa. Você agora não é mais desembargador. Não, os desembargadores eu vou manter o título. Não, da ativa. Sim. Então você pode falar. Você pode falar sim. Me dê uma opinião sua como juiz. O que é que você acha da audiência de custódia? Ela é muito debatida. O que é a questão de princípio? Sim. Antigamente, você abatia um carro, procura a justiça, ninguém resolvia nada e ficava lá aquilo de 10, 15 anos e não resolvia. Certo? Depois veio o juizado e tal, melhoramos muito, só para dar um depoimento. A audiência de custódia, ela tem um tipo constitucional para você ouvir o réu, para você avaliar se ele para dar garantia, é juiz de garantia. Ele não precisa nem estar com mais de advogado. Não, ele vai com o advogado, quiser, não precisa, não. Mas é o juiz de garantia, esse é o princípio. Já é uma questão de direitos humanos. Ou não? Não. É o princípio de garantir o seguinte: isso, pode me se a prisão dele foi ilegal, é arbitrário, não sei o quê. Eu tive um caso que prenderam uma pessoa e pipinaram ele com uns mosquetão. Depois de preso. Depois de preso. Quer dizer, depois de preso, algemado e maltratado, tive muitos casos desses assim. A violência, então, policial, abusos e tal, de todo lado. Então, essa garantia, se a prisão... Por exemplo, se o delegado prende, quem solta é o juiz. Ele vai verificar se está certo. Se o juiz prende, decreta a prisão, então quem decide se o juiz andou bem ou não é o tribunal. O desembargador está de plantão ou a Câmara, ou da Câmara. Depende sempre tem alguém corrigindo o outro. Corrigindo o outro, ver se está legal. E o juiz da custódia é o juiz da garantia para ver se aquela prisão está dentro dos princípios constitucionais. Sim. Esse a ideia da audiência de custódia. Mas, Pedro, tem tanta reclamação, principalmente dos policiais que prendem. Nós prendemos, o juiz soltou. Aí nós prendemos a mesma pessoa na semana passada, o juiz soltou. Por que esse desencontro? Esse é um debate que não vai ter fim, né? Porque é o seguinte, o juiz é da garantia, talvez a prisão é mal feita, é um coitado. Porque prendeu o coitado, aquele que anda na rua se arrastando, pequeno furto, essas coisas, é fácil, né? É fácil. E essa dificuldade. Mas é o juiz da garantia, e o juiz tem o entendimento que ele tenha, e reclama. Seria mais ou menos assim, não teve a prisão em flagrante, que todo mundo viu que foi o Pedro que atirou, mas não pegaram os comprovantes, a arma do tiro, o flagrante, não sei o que, então ele sai do flagrante? Não, sai. Mas você trabalha na justiça com prova. Me desculpa prova... porque eu sou leigo, eu estou perguntando que é pra gente saber. E a prova, o que vai provar? Você trabalha sempre com documentos depois do acontecido. Depois de acontecer o flagrante, o roubo, o assalto, o que for, o estupro, o crime que ia acontecer. Violência doméstica, é muito grande. E depois você tem que repor aquilo e reconstruir aquilo. Sim. Né? E aí é difícil, você tem que olhar todas as provas, porque a defesa é ampla, tem álibi de todo lado, ele se esconde, porque tem o flagrante de 24 horas para levar, para homologar, o juiz homologa ou não homologa, é incabível, ou dá uma medida cautelar nele, ou suspensão, ou dá uma medida qualquer, o internamento, às vezes a pessoa usa usuário. Então, uma série de medidas que o juiz pode dizer, talvez ele solta, não é...
A ideia é que nós temos de prender, a ideia não é prender. Nós temos essa ideia enraizada que a cadeia, tá cheia de gente. Tá e cheio. eu achei muita gente justamente lá. E quando você vê esses casos injustos, você não pede uma correção? Mas tem a corregedoria. Tem tanto o Ministério Público quanto nós, tem uma corregedoria. E a corregedoria é para isso. E tem uma reclamação de todo lado. Vamos tocar fogo nesse debate, Pedro? Não. Vamos. Não, vamos. O que você acha dos direitos humanos defendendo muitas vezes marginais? É aquela questão, marginal em que sentido, né? Muitas vezes a pessoa... Não, comprovadamente pessoa que comete crime já mais de uma vez, já de conhecimento da sociedade. É filosofia de direito. Todo mundo tem direito à defesa. Pronto, aquilo é ampla defesa. Então, essas pessoas que defendem essas questões, eles têm o direito deles. Nós tínhamos uma freirinha, lembra? Que ele dava penal, cuidando de todo mundo. Deixa eu lembrar aquele caso acho que é Lázaro, lá de Goiás. Que matou um, matou dois, ficou escondido, ficou uns 15 dias a polícia correndo e tal. Depois, quando pegaram ele, que houve uma reação que mataram, ficou todo mundo dizendo que a polícia mata, e foi aquela comoção em favor do cara. Você faz ou não faz, você tem essa questão, meu querido. Você pode fazer de um lado e hoje sim, a sociedade é muito crítica. Hoje no WhatsApp todo mundo está presente. Você grava aqui, daqui a pouco eu solto uma imagem, aí você aqui e tal. Então a sociedade hoje ela tem direito a falar e gritar de todo lado. É uma sociedade mais aberta. Eu sou cria da Revolução, que eu sofri muito, a pata de cavalo, perseguição desde lá no Sul, depois aqui eu fui diretor do DCE, na universidade, teve o Paulo Gênio. No outro dia a Federal bateu lá, o DOPS, o que o senhor não comunicou a Polícia Federal que o senhor foi eleito? Eu nem sei, foi tomar cachaça e o Valdemir, como é o Vladimir, como é o Valmir, aquele cara da rádio? Não sei. Da rádio, vai atuar em esporte. E é uma série de João Guiar, aquela turma nossa toda. E aí tinha comunicado, eu quero saber, vou tomar cachaça, vamos brincar, vamos passar a noite. Sim. E a polícia bateu na nossa porta exigindo que nós fôssemos... É como se fosse um criminoso, não é? Aí eles alegavam a questão de lei de segurança nacional, não é? Eles tinham o VIT dentro da... Houve um abuso, né, Pedro? Na verdade houve um abuso. Não adianta a gente querer esconder, houve abuso sim, nessa questão toda, e todo mundo sabe disso. Você acha, você não é juiz eleitoral, mas você acha que as urnas eletrônicas são seguras? Sim, eu tenho absoluta certeza. As urnas em si são seguras, talvez o sistema de enviar, essas coisas que deve ainda se aperfeiçoar. Nós temos que confiar no sistema, porque nós não confiamos em nada, né? Então, eu sou do tempo que era... As listas, tu sabe, tem uma história de lista aqui, que o Calum foi eleito, o Zaire foi eleito, depois caçado, tu sabe essa história? Tu tem que escrever sobre isso, né? Sei. Então, como é as tabelas, então, tá. Mas eu acredito, eu confio, ou nós não confiamos, ou confiamos, não confiamos. Então, eu confio plenamente. Ainda é a forma mais segura de se escolher, né? Veja bem, voltando àquela questão, a tecnologia ela é falível, e você tem que ter 1000 instrumentos de segurança, aí é a grande questão da eleição. Agora, a velocidade e tudo mais nos dá segurança, e satélite, e hoje tem fiscalização de todo lado, e tal. Mas nós temos que confiar, acreditar no sistema eleitoral. Como cidadão, você vê a democracia ameaçada? Vejo, com certos arroubos, assim, vejo. Infelizmente, quem passou na Revolução 20 anos, como eu sofri, você mais jovem talvez não tenha sofrido, mas eu sofri muito com a Revolução. Aliás, eu fui abraçado pelo Geisel, né? Eu também fui. Foi? Em 77. Mas eu era do DCE, eu fui lá representar o Geisel. Eu homenageei o Rodrigo Otávio, grande general que implantou os BEC por aí, em Cruzeiro do Sul. Eu não foi receber na Câmara, fez só receber no quartel. Eu vou receber dos civis e tal, mas nós tínhamos que reconhecer a ida do BEC, inclusive isso foi um grande passo. A importância do trabalho que eles fizeram. Muita importância, mas na verdade nós precisamos acreditar muito, a democracia é algo difícil de mantê-la, nós lutamos muito para mantê-la, e nós temos que lutar muito para manter a democracia. Eleição é importante que se renove, que mude, ou que se mantenha, isso não é questão. O importante é manter o processo democrático. Os partidos políticos, as filiações, isso tudo é muito importante. A sua toga já está pendurada? Está. Não pretende exercer a função Deixa eu te contar. Vou contar duas coisas. Meu pai foi vereador do velho PDS lá, dos Rabo Filho, Rabo Chato, ele escreveu sobre isso, né? Alguém me escreveu ontem alguma coisa, mas vamos lá.
Depois eu vim para o Acre, aí eu, como te disse, fui ligado ao Nelson Almeida. Eu fui prefeito nomeado, passei um ano e pouco e tal. Aí é outra história. Aí vim para Rio Branco, aí criamos a Arena Jovem, porque era ligado com Mesquita, aquela história toda, tal. Mas era o sistema, né? Nós estávamos ali e tal. E fui no DCE defender e tal. O Aulo Gélio, que era daquele duro, né? Duro. Duro. Né? O sistema era esse. E depois, então, saí fora. Fui candidato a deputado estadual, não sei o quê, quantos votos, 400 votos, 500 votos, não me lembro. Tá? E agora, antes de sair, tive alguns convites. Faz tempo. Inclusive, o nosso amigo Narciso Mendes, que é um homem visionário. Muito. Quando eu saí da coisa, do tribunal como presidente, fui lá fazer uma visita, agradecer e tal. Disse, Pedro, se lance, você tem um nome e tal. Não, tal. Depois tive algum... Aí eu vou lhe contar outro. Pode falar outro? Pode. Eu fui diplomar com o presidente do TRE já, eu exerci todos os cargos no tribunal, o Wagner Salles, que é um grande político Prefeito. e tal, presidente de menino, tal, do pai dele e tal. E aí eu fui diplomar lá no Teatro dos Nau, aquela festa e tal, ele pegou na minha mão no final e disse, vamos lançar deputado federal Pedro Ranzi. Aí eu fiquei tremendo. Não, vamos discutir e tal, isso aí, eu estava naquele fogo ainda. Eu devia ter ido, mas eu não tive firmeza. Tá? E aí o que fez o Wagner? Ele tinha visão que o Wagner já estava vazio. Pegou a filha que ninguém sabia, que muito respeito, e em 40 dias elegeu a filha. Quer dizer, é um visionário. Que, aliás, é uma bela da deputada, né? Não, é trabalhador e tal, saúde para ela. Mas eu digo, a visão do político... Dele. Tá, e agora, antes de sair, eu tive outro convite agora esses dias para ser deputado federal, mas eu disse, não, dessa aí. Pedro quer paz. Não quer paz. Só vai te dar esses... Pedro, um arrependimento durante 34 anos de algo que você não fez e poderia ter feito. Arrependimento. Pelo judiciário. Certo. Eu vou dizer uma história aqui. Você só foi formado e trabalha para ser juiz, julgador. Quando você passa a ser gestor do tribunal, que eu fui, voltando àquele prédio, eu vi os prédios podres. Eu consegui reformar o Tarauacá, que estava assim, uma porta como a tua, atravessada uma castaneira. Eu arrumei aquele Tarauacá. Fui a Feijó, só para dizer, eu vi o gabinete da juíza que estava lá, doutora Shirley, estava cheio de cupinha e rachado. Eu disse, tem que fazer um fórum desse Feijó. Mas olha as coisas espirituais. O prefeito, aquele rapaz que foi casado, que era da Assembleia, o... Dindim não, Juarez Leitão. Juarez Leitão. Espiritualmente não deu certo. Sim. Aí ele arrumou um terreno, depois deu uns tiros por lá, tal, consegui levantar o prédio, teve confusão, resultado. Por N razões, eu não concluí aquele prédio. Concluí o prédio, comprei no inauguramos e tal. Então, até hoje não tem prédio do judiciário. Então, o arrependimento com o gestor foi esse. Né? Não ter dado uma condição de trabalho para os profissionais e uma sede digna para o judiciário. Como juiz, assim, talvez não tenha alguns casos próprios, mas eu vamos dizer assim, eu devia ter ouvido mais os advogados, a defesa, eu acho. Eu acho que nós ouvimos muito, talvez, as outras partes. E é tempo, a velocidade. Aí eu tenho um caso importante, viu? Por favor. Eu não vou. Eu tenho um erro judiciário do Acre, eu vou escrever sobre ele. Eu tenho um erro gravíssimo de uma morte. Então vamos lá. Depois não, agora não vou contar, eu vou trazer. Não vou trazer, vou escrever. Você me alisou todinho para mim lá. Erro judiciário, uma morte que houve aqui no mercado, era uma pessoa de cor. E foi condenado a ser rápido. Depois a pessoa que tinha cometido o crime confessou e ele retirou. Eu estou com um processo, eu vou escrever sobre ele. E você foi omisso nisso? Não, não fiz parte desse processo. Depois eu só... Mas se sabia? Não sabia. Eu soube depois que ele veio procurar. As pessoas já faleceram. Que pena. Mas é uma pena. Ô Pedro, o que é que não pode faltar num bom churrasco? Meu pai me ensinou. O fogo tem que estar aquela brasinha branca, né? E só sal. Né? E carne boa, lógico. Tem carne gorda. Então, quando você fizer o seu, me chame. Eu terei o maior prazer de ir lá comer uma carne contigo. Esse é o Dr. Pedro Ranzi, desembargador aposentado, que contou um pouco da sua história, um pouco da história do Acre, que conhece bem o nosso povo, que sabe das nossas dores, que vê os nossos problemas,
que tentou corrigir, como ele disse, nem sempre tendo a caneta tão brava ali para julgar na pena máxima, mas olhando também a pessoa que estava fazendo o reclame. Ele mediu e concluiu que tinha que ser justo o máximo que ele pudesse ser, e assim ele foi até o último julgamento. Qual foi o seu último processo que você julgou? Diversos deles foi o estupro de Tarauacá. Horrível, né? Horrível, estupro com abuso, sabe, coisa horrível. Pegou 19 anos, horrível. Por isso que eu digo, vamos ser felizes, vamos ser cordiais, vamos brigar por ideias para que esse Brasil possa mudar. Partido eleitoral não vale a briga pra gente. Político, não temos que brigar por político, temos que brigar por ideia de pessoas de bem. Tá bom assim? Até a próxima.